Olá, eu sou Eliane. Nós hoje estamos começando nosso programa Condomínio Legal e recebendo hoje nosso ilustre convidado Orlando Silva. Não saia daí, voltamos já. Voltamos e você que vem nos assistindo, eu quero agradecer, tem sido um sucesso o programa, continue dando seu like, inscreva-se no programa, aperte o sininho das notificações. Toda semana nós trazemos um especialista que vai estar aí sempre respondendo as suas perguntas e tendo dúvida, querendo saber mais, mande as suas perguntas para condomíniolegalsttv@gmail.com. E hoje recebendo nosso colega que veio aqui falar hoje da divisão da água, senhor Orlando Silva, tudo bom contigo? Eliana, parabéns pelo programa aí, pela iniciativa, tá tudo bem. E eu pretendo aí, no decorrer, poder responder as perguntas de um tema tão interessante e muitas vezes polêmico aí no mercado de condomínios. Ótimo! Então, já para dar aquela entrada, para que conheçam um pouco, me fala um pouco do senhor, dessa empresa, como se iniciou e qual a importância da WGE hoje no mercado. Olha, a WGE é uma empresa que teve origem num projeto Torneira. E o projeto Torneira, ele nasceu com a ideia de que o governo assumisse essas obras de individualização de água. Com o tempo, não foi possível isso e o próprio governo declinou em poder certificar empresas. E aí que nasceu a WGE Tecnologia. A tecnologia da WGE permite que a Sabesp possa se comunicar através de um equipamento e esse equipamento possa emitir uma conta para cada morador, né? A Sabesp, através do nosso equipamento instalado, possa emitir uma conta. A WGE é uma empresa, o nome do W, né, que é água em inglês, G de gás, depois E de energia. Está focada em utilities. Então, esses bens essenciais, a gente leva a tecnologia. Começando com a parte de engenharia, que é engenharia própria. Nossos engenheiros são engenheiros certificados pela Sabesp, nós temos tudo a engenharia própria voltado para esse mercado, que atende condomínio e também empresas. Portanto, desde a origem da WGE, ela tem se firmado no mercado como uma empresa de engenharia e uma empresa de tecnologia voltada a utilities. Muito bom. Eu estou aqui com um folder que o senhor me trouxe e eu percebi que tem a marquinha da Sabesp, correto? Por que essa marquinha? Como o senhor falou, o senhor já sai lá, divisão da água, já vem a conta na mão do morador e esse certificado aqui é porque o senhor é credenciado da Sabesp? Exatamente. No início da individualização, muitas empresas, ou nasceram várias empresas no mercado, como muitas vezes acontece, pensando que isso era uma coisa fácil de fazer e ocasionaram muitos problemas, né? Para se mexer em qualquer estrutura de um condomínio, num apartamento, inclusive, é necessário que tenha uma engenharia especializada, que tenha um órgão que possa ser responsável por isso, no caso o CREA. E aí aconteceram muitas coisas no país que envergonham, né? O pessoal, encanadores, montavam uma empresa e dizia que fazia esse tipo de trabalho. É um trabalho delicado, exige realmente cálculo, exige, na verdade, que a pessoa tenha experiência, uma formação acadêmica para poder fazer um projeto desse.
A Sabesp recebeu muita reclamação, porque mexe com água, o pessoal ia na Sabesp, e aí o governo não teve como não fazer um critério para selecionar quais são as empresas que podem executar esse tipo de trabalho. As empresas, então, foram certificadas através de um longo processo, através da Universidade de São Paulo, e a partir dessa certificação, a própria Sabesp indica as empresas que podem realizar esse serviço para que a Sabesp emita a conta individual. Esse folder que a senhora mostrou aí, ele é da própria Sabesp, tá? A gente acrescenta o nosso nome como a empresa que realiza todo esse serviço e dá essas dicas de por que a empresa, os condomínios devem individualizar e quais são as vantagens disso. Nossa, muito bom isso. E assim, por que teria que fazer individualização? Qual a vantagem? Por que individualizar a água, o gás? Olha, é uma coisa muito simples, né? O hidrômetro existe há 100 anos, então muitos prédios foram construídos numa outra concepção do passado, por causa que tinha válvula hidra. Mas a água e o gás é um bem divisível, você consegue mensurar qual é o seu consumo, tanto é que numa casa, se a gente compra um botijão de gás, ou tem o gás natural da rua, você tem o seu reloginho e tem a água. E por que apartamento não ser uma coisa divisível? A cultura que se criou sobre isso é que está tudo no coletivo, paga-se uma taxa e aí praticamente as pessoas pensam que é de graça e aumenta o grande desperdício e a injustiça também. Porque imagina uma senhora que mora sozinha, no condomínio, ela pagar no rateio o mesmo valor de uma família de 6 pessoas, inclusive eu tenho 6 pessoas em casa e no meu prédio foi colocado pela WGE, claro, o sistema Sabesp. A minha conta é R$394. Minha conta de água é essa. Mas eu pagava antes da individualização no rateio só 90. Bom, alguém está pensando, pô, então o senhor gasta muito. Não, não é que eu gasto muito, são várias pessoas, tem bebê. Claro que esse consumo vai diminuir. Quando, evidentemente, tiver só eu, a esposa sozinho, você vai diminuir. Quanto mais gente tiver no apartamento, maior será o consumo de água por conta do banho, por conta da lavagem de roupa. Então, individualizar nada mais é do que você acertar o que é bom para a sua casa. Se você não vai usar também, você deixa o seu apartamento, vai viajar, por que você vai pagar o condomínio que já tem um valor de água e gás incluso, se você pode ter um relógio? Então, não é mais concebível um condomínio existir sem que as pessoas paguem as suas contas de consumo. Não é mais concebível você entender que uma família, como na minha casa moram 6 pessoas, pague só R$90, quando na verdade, gente, era maior ainda, tá? Nas primeiras contas chegou a R$680. Tinha vazamento, e às vezes não é consumo, é vazamento. Você só vai preocupar com a água quando você paga, assim como qualquer outra coisa. Quando você chega num restaurante, por exemplo, num grupo de pessoas que vai teoricamente dividir a conta, todo mundo pede o que quiser. Às vezes você só tomar uma água e comer um lanche, isso você vai pagar igual todo mundo. Se é possível mensurar, hoje, nos próprios restaurantes, cada um recebe sua comanda e pede pelo número. E a água, o gás e a energia não tem como ser diferente. O elevador, por exemplo, não tem como dividir. Você chegar lá e passar um cartãozinho, olha, você consumiu tanto de energia. Até é possível, mas não se pensaram nisso ainda. O que é possível fazer? Individualizar para que cada um tenha liberdade, até se quiser gastar muito, gaste e não está pendurado no coletivo. Ótimo! Então, deixa eu tentar entender e até para que os meus síndicos, quem tem nos assistido, possa entender também. Fazer essa individualização da água, do gás, necessariamente é uma redução individual para cada apartamento ou não? Olha, é uma coisa muito relativa, tá? Olha só, no meu caso, a primeira conta foi R$680. Foi um absurdo, mas eu só passei a reduzir o consumo depois que eu soube quanto eu gastava. Enquanto eu não sei, e aí eu vou pagar, eu vou reduzir o consumo. Pode ser que tem pessoas que não se preocupem com isso, falar eu pago e eu quero gastar mesmo. Tem gente que pode ter esse pensamento e a gente está nesse mercado, já ouviu isso. Mas ele paga o que ele gasta e não o vizinho.
Então, não é uma garantia de redução de consumo, é apenas e tão somente o seu jeito de viver. Se você vive uma forma onde a cultura sua é de usar somente aquilo que precisa e reduzir consumo e ver a questão do banho, do vazamento, você, evidentemente, que você vai reduzir. Por exemplo, nesse condomínio onde eu moro, o meu rateio era R$90. Hoje tem gente que paga a taxa mínima. Senhoras que moram sozinhas pagam 50, ou seja, ela pagava 90, paga 50. Eu pagava 90, pago 300, quase R$400. Então isso é o meu consumo. Os R$50 é o consumo dela. Veja, ela passou sim, no caso dela, ter uma economia porque ela só usa R$50. Então, a garantia da introdução, ela é individual. A redução quem vai fazer sou eu. Não ficar mais pendurado no coletivo. Isso não tem mais como conceber. Por quê? Porque a modernidade chegou, a tecnologia está aí para isso. Maravilha! Então isso facilita bastante até conhecer os nossos costumes e poder economizar água, que hoje é uma mercadoria escassa no país, né? No mundo, para se dizer mais claramente. E me diz uma coisa, a WGE necessariamente não é só uma individualização de água. Quais são os produtos, o que vocês oferecem para o condomínio? Quais são os elementos que vocês têm hoje para atender os condomínios? Olha, existe um mito de que a individualização é cara, que a individualização é um quebra-quebra. Existem várias coisas. Então a gente está aqui para esclarecer muitos pontos importantes para que os condôminos possam entender. Quem compra um apartamento hoje, por lei, os prédios são obrigados a terem já preparado a individualização. Então, individualizar, né, quem tem apartamento nesses prédios dos últimos 10 anos para cá, é muito barato. Prédios antigos é necessário modernizar, mas não tem aquele mito de quebradeira, não é nada disso. Quem contrata a empresa especializada vai ver que não é nada disso. Então, o que a WGE oferece? Ela oferece de um custo que começa com R$200, que pode ser dividido em 6 vezes, por exemplo, tá? O que facilita, até chegar no nível de conta Sabesp. O importante é começar. Ela começa com o hidrômetro, com a leitura, fazendo a gestão de consumo. Depois ela vai implantar o sistema de tecnologia de medição remota. E ela pode também, num condomínio, só para entender, hoje a WGE, ela também está voltado, conjunto com a Light ABB, com a internet das coisas. O condomínio quer dizer, será que a gente tem vazamento aqui? Existe esse equipamento aqui que a gente instala pós-hidrômetro da concessionária, da Sabesp, e deixa desligado à noite. Ele vai apontar, através de um aplicativo, que é nosso também, a pessoa aplica qual foi o consumo que teve de madrugada. Ele dá cada pico. E nos lugares onde a gente tem instalado isso, tem sido um escândalo de descoberta de quantos vazamentos as pessoas têm. Existem muitas coisas que estão escondidas, o tubo é subterrâneo, a água desce, vai para a terra e não aparece, não sobe. Portanto, a WGE também faz o projeto, olha, eu não quero fazer agora, mas eu quero aprovar o projeto da nossa Sabesp. Vamos começar pelo projeto, ela já faz. Vamos fazer uma gestão primeiro do consumo, para ficar mais barato, também faz. Olha, eu quero, o condomínio pode, por exemplo, eu quero fazer economia primeiro, antes de fazer isso. Instala o TX Utilities, que é um produto que ela começa a comercializar. E mais do que isso, a WGE tem um sistema que permite que a pessoa não fique vinculada a ela. A grande maioria dos produtos voltados para a individualização, eles são proprietários. O que significa? A empresa fabrica aquilo, ou vem da China, aquele produto específico. Se deu defeito, você fica obrigado a comprar somente daquela empresa. Nossa empresa é o contrário, tem tecnologia de domínio público. Se um dia, por algum motivo, o síndico não quer mais a WGE, o produto está lá e ele mesmo pode manipular essas informações, assistência técnica. Produto distribuído de prateleira em qualquer loja especializada. Ou seja, a manutenção disso é super simples. Essa é uma verdade para colocar no mercado quando se diz de venda casada. Nossa, não. Quem compra a WGE, quem compra produto e serviço da WGE, tem um produto que é do condomínio e não vinculado para nós de forma vitalícia. Nossa, isso é excelente, porque muitas vezes a empresa fecha, se perde contato com a empresa e depois o síndico
ou o morador não sabe o que fazer com aqueles produtos. E esse caso você deixa aberto para uma nova pesquisa. E eu quero que você me explique uma coisa. E assim, achei interessante, não sabia, para mim foi uma grande novidade. Esse produto, ele mede lá os picos e tudo mais através de um aplicativo. E aí eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa, eu sou proprietária também de casas e eu quero colocar esse produto. Também pode? Pode sim. Isso é a internet das coisas. Você pode controlar uma série de coisas. Você pode controlar a energia, você pode controlar o gás. E qualquer indústria tem muito vazamento. Tem. E não tem como descobrir se você não tiver um instrumento de medição. E ele aqui, ele também é um medidor. Ele não só serve para você detectar vazamento, mas ele é o próprio instrumento de medição. Isso aqui no hidrômetro já é tecnologia voltado. O que é mais incrível, gente, não depende de internet. Não depende de energia elétrica. Ele pode ser instalado lá numa fazenda, que ele vai mandar um sinal através de um protocolo chamado Sigfox ou LoRa, e nós vamos receber isso na nossa plataforma e através disso poder mandar conta de consumo do que a pessoa colocou ou de outros controles também, até de produção, enfim, isso está voltado à internet das coisas. Nossa, isso é muito bacana. E assim, olha, eu quero agradecer, porque tem sido uma explicação muito plausível, muito simples, que todos os nossos amigos que estão nos acompanhando podem entender. E aí o síndico Mauro mandou uma pergunta lá para nossa e-mail, perguntando o seguinte: no condomínio dele, ele tem água popular, aquela água que é mais barata, pela Sabesp. Só que ele tem interesse em colocar individualização. No que vai ajudar para ele? Ah, sim. O que é importante para o síndico entender? É uma conta a menos para administrar. É menos dinheiro para poder arrecadar no condomínio. Então, quando você recebe a conta de energia do condomínio, você não tem como pegar aquilo lá e falar, ó, quem gastou mais energia foi apartamento tal, você tem que pagar a conta, né? Quando você tem uma conta única do condomínio, se você não pagar a conta, mesmo que tenha inadimplente, a Sabesp, com certeza, vai desligar a água de todo mundo. A vantagem disso é que quando você implanta o sistema via Sabesp, é a Sabesp que cobra e é a Sabesp que corta a água se o cara não pagar. Então, uma conta de um condomínio, ontem me apresentou uma conta de um condomínio que era de R$35 mil, tá? Esses R$35 mil não vai existir mais. Por quê? Vai ser diluído para cada morador pagar no banco para a Sabesp. Então, a conta do condomínio vai ser o quê? R$1.000, R$2.000 que ela vai poder pagar. Esse sim, que é da área comum, né? Tem a lavagem, tem os banheiros dos funcionários, e aí sim, ele vai pagar, e não mais os R$35 mil. Ou seja, se tiver inadimplente no condomínio, pelo menos ele não é inadimplente consumindo água, ele vai ter que pagar a água dele. Então essa é a grande vantagem. E você que está aí, quer fazer perguntas? Mande para o nosso e-mail condomíniolegalsttv@gmail.com ou dê o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. E voltando, seu Orlando, muito obrigada. Essa entrevista está sendo de suma importância para os condomínios. E assim, eu estou com uma pergunta do senhor Nelson de Curitiba, que ele mora no condomínio que foi feita a individualização da água. Só que muitas vezes eles querem mudar de empresa, a conta não está vindo pela Sabesp. Ele pode mudar para a WGE, ele pode mudar para a Sabesp? Olha, quem está em Curitiba, a gente não está atendendo ainda Curitiba, a gente já atende Florianópolis, mas qualquer tecnologia hoje que existe no mercado, normalmente tem que trocar tudo, tá? Inclusive medidores. Se o prédio já fez a modernização hidráulica, ela não precisa fazer mais, então não vai ter mais esse custo. Quem é de São Paulo e talvez tenha essa dúvida, que comprou de uma empresa e hoje quer mudar porque a empresa não consegue fazer a leitura, veja bem, a precisão de uma leitura. Ninguém quer usar o seu dinheiro para pagar uma coisa que não tem certeza. E muitas tecnologias que existem no mercado, baratas, que muitas vezes as pessoas procuram isso, não sabem o risco que correm. Então, o que a WGE tem? A WGE tem um equipamento chamado cérebro virtual. Ele é um CLP
quem estuda eletrônica, engenharia, já ouviu falar disso. O CLP, para ter uma ideia da segurança dele, um avião não tripulável saiu comandado por um CLP, da ABB, que é uma empresa integrada à nossa. Nas UTIs, tem CLP controlando aquilo. Então, o nível de segurança da informação é muito grande, tá? Muitos robôs também vinculados a esse tipo de tecnologia. O que a gente fez? Pegou um equipamento desse e transformou só para contar uma matemática de 1 mais 1 mais 1 e aí poder mostrar a conta. A precisão é muito grande, tá? Então, quem já tem a medição individualizada por outra empresa e que acha que sua conta não está certa, pode ter razão. Tem dados sendo enviados errados e que pode comprometer aí o valor da conta. Os hidrômetros, dependendo dos hidrômetros, eles podem ser aproveitados. Tudo depende de uma análise caso a caso. Muitos condomínios nos vêm e tem empresa que utilizou um hidrômetro que a gente pode ser utilizado e aí reduz ainda mais o custo. Maravilha! E me diz uma coisa, tá? Eu tô com uma outra síndica, que ela é de Mauá, e que ela tem interesse em saber sobre a individualização do gás. Como é feito? Como é esse procedimento? Olha, o gás ainda não está sendo feito pela Comgás quando o medidor de gás está dentro do apartamento. Essa medida de colocar dentro do apartamento é um projeto construtivo das construtoras para economizar material. Logo, a concessionária não pode bater na porta do morador para poder fazer a medição. Usa-se uma tecnologia. A WGE está sendo homologada por uma concessionária de gás da Bahia e a partir desse modelo de homologação nós vamos trazer para São Paulo para oferecer à Comgás esse modelo, inclusive com corte de água do inadimplente, para que ela possa ter a conta também da Comgás. Ainda não está em andamento. O que a WGE faz hoje é a gestão. Vai lá, instala o medidor, coloca a nossa tecnologia e manda um extrato do consumo de gás individual para cada morador. Isso é exatamente o processo chamado de autogestão. Esperamos que a Comgás, através dessa homologação de uma empresa vinculada à Petrobras, possa também fazer a implantação em São Paulo dos medidores que já estão dentro do apartamento. Por enquanto, a gente instala o medidor de gás, tá? Nós temos duas tecnologias, inclusive com aquele módulo que eu mostrei anteriormente, onde o morador também pode acompanhar o consumo de hora em hora, em casa, tá? Então meu Deus, estou gastando muito. Não precisa ficar olhando o relógio do trabalho, tem um aplicativo, ele olha o quanto está gastando de gás, inclusive para que saiba o banho, quanto é que se gasta de gás. O aplicativo fornece essas informações. O processo de gás, ele é muito mais simples do que de água, porque normalmente na construtora já deixou esse ponto pronto. A gente só vai lá, instala o medidor e nossa tecnologia, e aí a pessoa passa a ter o seu consumo cobrado individualmente. Nossa, parabéns novamente por essa participação. E agora eu estou com uma outra pergunta da senhora Miriam, de Poá. Ela é síndica e ela quer saber o seguinte: vocês vão lá, a WGE faz a individualização da água, do gás e tem essas certificações. Quais são os requisitos necessários? E uma outra situação: como é feito esse pós-venda? Instalou, não tem mais contato ou existe todo um trabalho posterior? Isso é muito importante, a sua pergunta, porque às vezes as pessoas estão interessadas, algumas empresas que nem são certificadas e dizem que são, está no site da Sabesp, a pessoa entra lá no site da Sabesp e buscar as empresas certificadas. Então, elas falam que são e não são, acabam enganando porque as pessoas acreditam fácil nesse tipo de empresas que chegam lá falando que é. Hoje ninguém pode enganar. O que eu estou falando aqui está no ar, está no Google, isso tem uma responsabilidade. Então as pessoas hoje têm acesso à informação. No caso dela ter um sistema WGE, o que acontece? Primeiro, como é que é feito o processo? Ou a pessoa liga direto na WGE ou na própria Sabesp. E a Sabesp vai pedir que um técnico visite o local e possa fazer a proposta.
Feita essa proposta e aprovada, é implantado o sistema. O condomínio deve fornecer uma certa documentação. Primeiro, uma ata de que o condomínio aprova a Sabesp no condomínio, tá? Porque muitas vezes o pessoal faz de forma arbitrária, individualiza sem assembleia, de uma forma, eu diria que muitas vezes até arbitrária. Então existe um processo legal para que a Sabesp possa aceitar esse condomínio. Tem que ter uma ata dizendo que foi aprovado. Tem que ter uma ata também dizendo que o síndico, aquele síndico que vai assinar o contrato com a Sabesp, ele realmente é o síndico que está eleito com validade registrada, tá? Depois, a Sabesp manda um contrato para o condomínio assinar. Isso vai desvincular aquele relógio coletivo de emissão de conta para o individual. E tem também um contrato que o condomínio assina com a WGE, que é a manutenção desse equipamento. Não adianta instalar um equipamento lá e esse equipamento, por algum motivo, tiver alguma avaria e a Sabesp vai lá emitir a conta e cadê? Está com defeito, não vai emitir. Então, existe um contrato de manutenção que é feito com a WGE, onde nossos técnicos acompanham mensalmente os funcionários terceirizados da Sabesp que vai fazer a leitura, para garantir que todo mundo tenha a sua conta emitida pela Sabesp. Quando o morador desconfia que ele teve algum problema ou que a conta está muito alta, ele pode ligar diretamente para a WGE. Veja que agora o vínculo é com a Sabesp, mas com a Sabesp ele tem que ir no poupa-tempo, ele tem que perder dia de trabalho. Com a WGE, esse é o nosso pós-venda. Ele liga para a WGE e a WGE vai mandar um técnico na casa da pessoa, no horário agendado, para verificar se houve algum erro, seja da Sabesp ou se a pessoa tem um vazamento. Ou seja, é uma interação entre concessionária, empresa e consumidor. Esse é o pós-venda da WGE. Nossa, muito interessante. E aí eu vou deixar o senhor numa saia um pouquinho justa. Quando nós estávamos nos bastidores, o senhor me contou como começou a WGE, que não tinha uma individualização, o senhor teve que aí lutar para ter até uma regularização disso. Me conta um pouco disso, senhor Orlando, dessa experiência sua. Eu trabalhava antes com telefonia para condomínios. O telefone era muito caro e as pessoas não tinham acesso, às vezes não tinha nem TV colorida ainda, né? E sonhava em ter o telefone. Então, muitas vezes, naqueles condomínios populares que eram construídos, com pouca infraestrutura, muitas vezes a pessoa ia no orelhão, ficava aquela fila imensa. Enfim, aí surgiu a ideia de colocar um PABX, assim como tem nas empresas, que você liga lá e tem um ramal, nós colocávamos esse PABX em condomínios. E cada apartamento tinha um ramal. No final do mês, era feito a conta de telefone, baseado numa impressora, que imprimia o tempo que cada um usou, e cada um pagava o seu consumo de telefone. E daí que surgiu de expandir isso para a água. A princípio, a nossa ideia era que o governo assumisse isso. Depois de muito tempo, o então governador Mário Covas, no encontro que a gente teve com ele, e seus assessores disseram o seguinte: olha, para o governo seria mais um encargo. Então seria interessante que vocês pudessem criar aí mecanismo para poder vender isso para o mercado, que o próprio economia que a pessoa vai gerar depois no condomínio paga o investimento. E foi aí que nasceu o projeto Torneira, que o próprio governador, numa época de crise que estava de água, colocou o nome de Projeto Torneira, e da origem do Projeto Torneira, no primeiro fórum, na verdade, que o Projeto Torneira realizou com o governador, prefeito, OAB, IDEC, prefeitura, administradoras, engenheiros, o CREA foi convidado também, nós fizemos esse fórum, e dali muitas pessoas encantaram com o projeto Fazer Individualização, e daí vieram até empresas da Alemanha, da França, atuar no Brasil, no sistema de medição individualizada. Do Projeto Torneira nasceu a Light ABB, que é uma empresa de engenharia, que ela prepara todo o condomínio da parte de instalações hidráulicas com engenharia própria, e a WGE faz a parte de tecnologia, comunica tudo que está na hidráulica com o sistema de medição individualizada. Então assim nasceu há 26 anos o projeto, que nós encaminhamos para a Câmara para que pudesse virar lei, virou lei, depois um outro vereador, na verdade virou lei através de outro vereador de outro partido, e hoje a gente tem isso praticamente em todo o país,
e o resultado é fantástico. Seu Orlando, nós estamos chegando quase ao final aí do nosso programa, mas as perguntas são muitas, está sendo muito esclarecedor. Eu vou já deixar um convite que nós façamos outros programas com o senhor para falar do corte de água, para falar de várias outras situações que é importante hoje dentro dos condomínios. E o senhor é especialista nisso, nada mais do que trazer para esclarecer. Então, nós fica o convite para participar de outros programas. Quero agradecer todo esse esclarecimento e, assim, deixa um aviso aí para os nossos colegas. Quero contratar a WGE, como eu faço? A cidade de São Paulo, você que está em São Paulo, na região metropolitana, é só mandar um e-mail para eliana@wgbrasil.com.br ou entrar no nosso site, que tem todo o nosso telefone. Nosso site é wgbrasil.com.br. Foi um prazer estar aqui com vocês. O tema abrange muita coisa, desde água de reuso, poço, tratamento de água, aproveitamento e o curso da água. É muito importante a gente começar a imaginar quanto vai custar a água amanhã, para que as novas gerações tenham consciência do que nós viveremos no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada. Venha mais vezes. Vou contar com o senhor em outros programas. E você, meu colega, minha colega, que está acompanhando o nosso programa, vem outros especialistas aí para vocês. Beijo. Até o próximo programa.